nessa discussão toda, e o Gabriel Azevedo? Onde está nisso tudo? Assim, o Gabriel ainda não pegou, né, nas pesquisas, até deu uma reduzida na Quest dessa semana. Ele tem um trabalho grande, estruturado nas redes sociais. Foi o primeiro foi o presidente da campanha. Câmara nos últimos 1 ano e meio. Rivalizou bastante com a questão do Fuad Noman, né? Fez um grande embate, muita discussão legislativa, mas não deu resultado ainda, né, o Guilherme? Qual é a da campanha do Gabriel? Gabriel foi o primeiro a ter uma campanha estruturada, né? A ter um comitê, a ter definido quem ia fazer o que na campanha, o primeiro a definir formalmente um vice. Mas eu acho que ele apostou que essa seria uma eleição normal. Porque eleição de reeleição geralmente é um plebiscito. Ainda dá para dizer que isso não é uma eleição normal? Porque assim, já é a 4ª eleição que a gente está indo nesse jeito, né? 18, 20, 22, 24. Não, Talvez mas seja o novo normal. Não, mas a de 20 foi um plebiscito aqui em Belo Horizonte. Foi uma eleição de reeleição. Mas 2020 foi... E 22 também. Praticamente, 20 foi praticamente sem campanha de Mas rua, foi um né? plebiscito. Eu acho que a única típica é de 20, né? É. Porque você tem uma reconfiguração absoluta das Exato. condições Eu de discordo. Exato. Eu discordo. Foi um plebiscito em 20, definir se Calil continuaria ou não. Foi um plebiscito de 22, definir se Zema e Bolsonaro continuariam ou não. Muito polarizada, né? Acho Assim, que muito Gabriel, diferente. acho que Gabriel ao tentar criticar Fuad, acho que não é ataque, não é essencialmente a palavra. Ao tentar atacar o Fuad, talvez ele tenha apostado que a eleição seria definir se Fuad continua ou não. E aí ele apareceria como a voz antagônica que faz críticas e propõe outras soluções às que Fuad defende. Eu não acredito que a equipe do Gabriel, que o Gabriel pensaria em ser uma questão plebiscitária não do Fuad, porque eles sabem que o Fuad não é conhecido. Eles sabem que Mas por que ele o eleitor bate não tanto conhece. no Fuad, então? Porque Fuad é o principal opositor dele nessa Eu acho que era eleição. para mostrar ações, né? Questionar o papel. Eu acho que ele queria colocar, olha, o papel do vereador é fiscalizar, da Câmara é fiscalizar, é cobrar e talvez basear muito na questão de atitude, de ação. O Gabriel, por muitos meses, eu me lembro, ele chamava o Fuad, ele tentou colocar muito a pecha no Fuad, de pouco enérgico, né? De uma pessoa Às vezes pouco até um dinâmica pouco fora e do tudo. tom, né? Sim, muito Exato. fora do tom às vezes. É, E o Gabriel, eu acho que ele tentou pegar essa coisa de tipo de que faz, né? De que é dinâmico, de que é jovem, tem energia. Não acho que nem exatamente por conta do Fuad, mas para puxar para ele essa situação. Não deu resultado até aqui, Jorgui. Você acha que tem chance? Pois é, eu acho que a situação do Gabriel na pré-campanha, talvez ele tenha errado o tom, que era uma coisa muito enérgica para uma figura que desde sempre era essa figura serena, esse vovozinho, e ele ali muito muito combativo, muito raivoso, assim. Mas as pessoas sabem disso? Então, essa é a minha questão. Agora, porque eu ia até falar que assim, na pré-campanha, assim, porque quando ele vira presidente da Câmara, ele faz um esforço, ele é muito habilidoso, ele ocupa um grande espaço na imprensa mineira, muito por conta desses embates. Ele estava dando entrevista num monte de lugar, ia na rádio, na TV, ele conseguia pautar a discussão. E aí, eu, assim, lá atrás olhava e falava assim, cara, esse cara vai começar ali o período pré-eleitoral ano que vem com 5%, 6%, 7% numa curva de crescimento. Que bobagem a minha. Claro as que pessoas não acompanham política local, essa é verdade, né? as pessoas Assim, não acompanham a política local. Agora, é fato também que, por exemplo, veja bem, apesar da longa trajetória política do Gabriel, o cara já foi secretário de Estado, enfim, tem uma atuação partidária marcante, enfim. Como vereador, você não repercute a sua atuação, por mais brilhante que seja, você não consegue repercutir toda a cidade. Na presidência da Câmara, por esses embates, ele consegue se comunicar mais. Se não me engano, acho que a rejeição dele também não era muito baixa, né? Eu não sei até que ponto esse tom A pesquisa do Instituto Ver, o Fator, que a gente contratou, ela mostrava um dado curioso do Gabriel, porque ele era pouco conhecido do eleitor em geral. Sim. E do público, do eleitor que conhecia o Gabriel, uma parte muito grande desse eleitorado não gostava dele, tinha uma visão negativa. Então assim, a pessoa informada sobre a política local, sobre o Gabriel e tudo,
tinha uma visão um pouco negativa, talvez muito por conta dessa ação, né, do fora do tom, muitas vezes, que ele adotou. Porque o Gabriel, ele não teve um escândalo de corrupção, né? Não teve ali uma coisa muito negativa no papel legislativo, pelo contrário, né? Assim, foi uma presidente da Câmara polêmica em alguns momentos, mas mais propositiva, a questão do transporte público, dos ônibus, mas é curioso, até isso é bem curioso. Interessante ver como o eleitor também Mas eu não acho captou a atuação da Câmara sobre o transporte público, né? Eu acho que o Gabriel ele pode atacar os indecisos a partir de certo momento, porque Gabriel tem feito muitas agendas ao lado de vereadores, candidatos a vereador, não só do MDB, mas também de candidatos a vereador de outros partidos, mas que estiveram e estão junto com ele desde esse momento de chegada à presidência da Câmara. Isso é muito pouco, né, para disputa majoritária. É muito bom para ter pouco. agenda, para ter material, mas... É muito pouco, mas às vezes nesses grupos há pessoas indecisas quanto a prefeito. O Gabriel tá postando desse voto casado, tem muito santinho, né, que aparece a fotinha do Gabriel de um lado, a fotinha do candidato a vereador de outro. De repente, esse pinga-pinga pode fazer o Gabriel crescer um pouquinho mais. Mas eu acho que, para além disso, a candidatura do Gabriel já é uma grande vitória para ele. É verdade. Porque ele sobreviveu, né, a um processo que a lógica dizia que ele sairia muito chamuscado, né? Sim. 2 pedidos de cassação, ele conseguiu sobreviver, conseguiu passar por isso e ainda ser candidato num partido que é grande, né? Obter a estrutura partidária do MDB. E ficar no MDB não é fácil, não. A gente sabe a história disso. A estrutura partidária, mas ainda não é o recurso, né? Então, assim, o MDB é mais uma provocação. Eu fico né? curioso com quanto o MDB vai investir, vai querer topar investir no Gabriel com esse desempenho nas pesquisas. Você foi no ponto nevrálgico. Eu acabei... O Peixoto fez umas provocações interessantes, mas eu acabei perdendo o raciocínio. Ah, tá, lembrei. Cara, eu acho o seguinte, mal comparando, enquanto o Peixoto falava ali, os radicais de centro não se dão bem, né? Então, eu acho que a gente estava brincando antes do programa começar, que o Gabriel lá vai cirando, porque ele é um candidato que está ali num certo centro democrático, mas vai errando muito no tom, ou errou muito no tom, e não conseguiu avançar um pouco por causa disso, né? Cirando numa alusão ao Ciro Gomes, que também... Teve uma estratégia do Gabriel nos últimos anos, que ele tinha uma rede social muito forte, muito presente em Belo Horizonte, muito ativa, e ele decide por retirar isso por conta ali dessa polarização Lula-Bolsonaro, ele não queria muito constar de um lado e do outro, ele era muito pressionado para tomar uma posição sobre isso. Hoje, vendo, me parece que foi uma estratégia que não foi acertada, porque ele talvez se distanciou muito do debate né? no dia a dia, porque existe a cobertura da imprensa era um mas momento, talvez não alcance tanto. E era um momento onde as pessoas estavam ávidas assim, por posições, por opções, por norte, percepções, impressões, e ele se retira. E quando volta num tom crítico, né? Ao então presidente eleito Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Exato.